Olá, meu nome é William Henrique Jardim Casastro, sou professor de arte e hoje veremos o conteúdo dos sextos anos sobre música e os elementos do som. Então, veremos agora, nesse momento, os objetivos dessa aula. Vamos perceber, compreender e aplicar os conceitos dos elementos do som, que são 5: timbre, intensidade, altura, duração e densidade. Então, vamos aplicar, identificar e compreender esses elementos, no nosso dia a dia, esses 5 elementos. Você já observou os sons à sua volta? Eles são fortes ou fracos? São agudos ou graves? São longos ou curtos? São agradáveis? Como são? Você já observou como eles podem ser diferentes? Vamos conceituar então cada elemento e verificar e identificar no nosso dia a dia cada um. O timbre. Pode-se dizer que o timbre é a cor do som, aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor. Podemos dar exemplo dos seres humanos. Cada ser humano, cada pessoa tem o seu timbre de voz, a sua identidade sonora de voz. O mesmo acontece com os instrumentos musicais, os animais, os objetos. Tudo que tem uma vibração, de onde vem o som, a fonte sonora, tem o seu timbre. Então, o timbre é isso, é a identidade, como se fosse uma digital do ser humano, É única. O mesmo acontece então com o timbre. Vamos para o próximo. Intensidade. A intensidade é a propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se ele é fraco, baixa intensidade, ou se é forte, alta intensidade. Demos exemplos, por exemplo, do volume das coisas. Por exemplo, do som. Volume da televisão, do rádio. Se a gente aumentar o volume, ele vai ficar mais forte. E se vice-versa a gente baixar o volume, ele vai ficar com baixa intensidade, vai ficar mais fraco. Então, esse elemento é a intensidade. Vou dar um exemplo de intensidade no saxofone. Olha só. Fraco. Forte. Então, intensidade é isso. O som com baixa intensidade fraco e o som forte, alta intensidade. Altura. É por meio da altura que podemos distinguir o som agudo, fininho, de um grave, grosso. Então, demos exemplo, por exemplo, os homens. Os homens, a maioria deles tem uma voz mais grave e um som mais grosso, não é mesmo? A voz grossa. Enquanto as mulheres e crianças, elas têm uma voz bem fininha, bem aguda, Então, essa é a diferença, As mulheres, então, um som mais agudo e os homens grave. Dando um exemplo no saxofone, agudo e o som grave. Então, aqui deu para identificar nitidamente, o som agudo, bem fininho, a primeira nota, e a segunda nota, um som mais grave e grosso. Vamos para o próximo. Duração. A duração é um tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto, rápido, ou longo, demorado. Então, podemos dar exemplo de uma palma. O que ela aconteceu? Ela logo se dispersou, ou seja, ela foi um som rápido, ou seja, um som curto. E um longo, como seria? Vou dar um exemplo no saxofone, um som longo. Olha, escutem só. Percebam que ele demorou mais tempo, no ar. Ele ficou ressoando por mais tempo. Enquanto a palma ela foi rápida e logo se dispersou, Dá para fazer também no saxofone o som rápido. Escutem. Viram? Ele foi bem sucinto, rapidinho, um som bem curto. Então, tem também os instrumentos essa possibilidade de alongar ou de encurtar os sons, O mesmo acontece com a voz. Seguimos.
Densidade. A densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos que são produzidos ao mesmo tempo. Então, a densidade sonora, podemos dar exemplo de 20 pessoas cantando e comparar com a de 10. As 20 pessoas, a gente vai dizer que a densidade é maior, né, do que as de 10. As de 10 vai ser menor densidade. O quanto de sons simultaneamente estarão sendo produzidos ali naquele momento. Então as de 20 vai ser de maior densidade, tem mais instrumentos ou vozes. O de 10 pessoas vai ser menor, porque tem menos sons tocando ao mesmo tempo. Por exemplo, outro é a orquestra. Uma orquestra tem lá 40 instrumentistas tocando ao mesmo tempo. A gente vai dizer que é uma densidade maior, mais grande, né? Enquanto uma dupla de cantores, a gente vai dar a densidade menor, né? Porque são só apenas dois cantores, né? Mesmo se tiverem instrumentos sendo tocados ao mesmo tempo com a voz. Então, esse é o elemento densidade. Vamos para a nossa atividade, então. Então, a primeira atividade é identificando os sons ao nosso redor. Vamos escutar os timbres em nossa volta e anotá-los em uma folha. Identificaremos então os diferentes sons da natureza, os da cidade, de diferentes objetos, né? Escute, né, ao seu redor o que está soando nesse momento e anote, né, numa lista, faça uma lista desses timbres que você estiver escutando, ok? Façam aí e vamos para a próxima atividade. Atividade número 2. Então a atividade número 2 é identificar a altura, o elemento do som altura. Então a gente viu anteriormente o que era a altura e vamos agora então aplicá-la, né? Se vocês entenderam, vocês vão conseguir realizar essa atividade, né? Então, para essa atividade utilizaremos uma legenda para marcarmos em uma folha os sons agudos e graves. Lembrando que o agudo então é o fininho, né? O som das mulheres, as crianças têm um som bem fininho e os homens com a voz grave, grossa. Então a letra A vai ser para o agudo, né, fininho, e o G para o grave, bem grosso. Vou fazer o exemplo e logo na sequência a gente faz a atividade, ok? Junto com o saxofone. Vamos lá. Exemplo então. Vamos para a atividade agora? Vai lá, anota lá então. A para agudo e G para o grave. Vamos ver se você acertou? Então esta é a resposta. Confere aí e veja se você acertou todos os agudos e os graves na sequência, ok? Então, esses foram os conteúdos trabalhados hoje sobre os elementos do som: timbre, intensidade, duração, altura e densidade. E vimos como aplicá-los e identificá-los no nosso cotidiano. Obrigado e até a próxima aula!